Meu nome é Juliana, e durante muito tempo eu tive certeza de que conhecia meu filho Jason melhor do que qualquer pessoa neste mundo. Eu o vi nascer, crescer, errar, aprender, sonhar. E também o vi construir uma vida ao lado de Natália, sua esposa, que sempre se mostrou gentil e cuidadosa. Pelo menos, era isso que ela permitia que todos enxergassem. Nossa família tinha seus altos e baixos, como qualquer outra. Mas eu acreditava que, no fundo, cada peça estava em seu lugar. Até o dia em que o telefone tocou. Naquele fim de tarde, eu estava sentada na varanda da minha casa, olhando as plantas que eu mesma tinha cultivado. O sol já começava a se despedir, espalhando aquele tom alaranjado que cobre tudo com uma sensação de calma. Jonas, meu marido, assistia seu programa favorito na sala, completamente alheio ao que estava prestes a acontecer. Judite, minha mãe, costurava dentro de casa, como sempre fazia quando queria se distrair. O clima estava tranquilo, quase sereno. Então meu celular vibrou. Olhei rápido o visor. Não reconheci um número, mas senti um aperto no peito, como se aquela chamada tivesse um peso que eu ainda não compreendia. Atendi sem pensar muito, esperando talvez uma cobrança, um engano, ou quem sabe um aviso do trabalho. Mas a voz do outro lado da linha mudou tudo. Dona Juliana, é sobre o seu filho Jason. Foram exatamente essas palavras. Simples, diretas e devastadoras. Em um segundo, minha mente ficou vazia e cheia ao mesmo tempo. As mães gelaram. A respiração falhou. Jonas, ainda na sala, não percebeu nada. Judite continuou costurando, tranquila, sem imaginar que o mundo ao nosso redor estava prestes a virar de cabeça para baixo. "O que houve?" perguntei, tentando manter a calma. Ela hesitou. Eu percebi pela respiração do outro lado. E quando a verdade começou a ser dita, o chão embaixo de mim simplesmente desapareceu. Seu filho tentou esconder algumas informações importantes e precisamos falar com você antes que as coisas fiquem ainda mais complicadas. Eu não acreditava naquilo. Jason, o menino que sempre dizia, "Deixa que eu resolvo", o homem que acreditava que podia carregar tudo sozinho? Mas o que exatamente está acontecendo? Insisti. A voz, agora mais séria, completou. Ele achou que podia esconder a verdade, mas chegou até nós, e precisamos que a senhora saiba. Eu senti uma fisgada no peito. Era como se a chamada abrisse um portal para uma realidade que eu não estava pronta para enfrentar, e naquele momento percebi algo ainda maior. Aquilo não era apenas sobre meu filho, era sobre nossa família inteira. Porque quando um segredo começa a se desfazer, não é apenas quem o guardou que precisa lidar com as consequências. Todos ao redor são arrastados junto. Quando desliguei o telefone, o mundo parecia diferente. Não era mais a tarde tranquila que eu estava vivendo alguns minutos antes. Agora havia um peso no ar, um aviso silencioso de que nada seria igual dali em diante. A primeira pessoa que me viu foi Judite. Ela levantou os olhos devagar, percebeu meu rosto pálido e disse: "Aconteceu alguma coisa, filha?" Eu tentei responder, mas não consegui na primeira tentativa. As palavras simplesmente não saíam. O impacto da verdade estava me atravessando como vento forte em porta aberta. "É sobre o Jason", consegui dizer finalmente. Judite colocou o tecido de lado. Seus olhos, sempre atentos, ficaram cheios de preocupação. "O que houve com ele?" Eu não sabia nem por onde começar. A ligação tinha sido curta, direta, mas cheia de pontas soltas. Para entender o que estava realmente acontecendo, eu precisaria falar com meu filho. Precisaria olhar nos olhos dele. Precisaria ouvir da boca dele o que estava tentando esconder. E era isso que doía. O fato de que ele escolheu esconder.
Naquele momento, Jonas apareceu na varanda. Curioso. Ele percebeu minha expressão e desligou a televisão sem que eu precisasse pedir. Ju, aconteceu alguma coisa? Eu respirei fundo, tentando encontrar alguma estabilidade. Recebi uma ligação sobre o Jason. Jonas arregalou os olhos, preocupado. Ele está bem? Essa era a pergunta que eu também não sabia responder. Antes que eu pudesse continuar, meu celular vibrou novamente. O nome na tela fez meu coração acelerar. Nereu, advogado, amigo próximo de Jason. E alguém que só me ligava quando a situação era realmente séria. Eu atendi imediatamente. Juliana, precisamos conversar. Agora. E foi neste instante que eu tive certeza. O segredo que meu filho tentou esconder não era pequeno. E aquela ligação, aquela única ligação, estava prestes a mudar o rumo da nossa família para sempre. Quando desliguei a ligação com Nereu, senti minhas pernas fraquejarem. Ele nunca falava com aquela seriedade. Pelo menos, não comigo. Era o tipo de tom reservado para reuniões decisivas, situações que exigiam frieza, calma e uma objetividade que sempre admirei nele. Mas agora, pela primeira vez, aquele tom estava direcionado a mim, e isso fazia tudo parecer ainda mais alarmante. Jonas se aproximou, segurando meu ombro com firmeza. O toque dele sempre me dava alguma estabilidade, como se ancorasse meus pensamentos quando tudo ameaçava sair do lugar. O que ele disse? Jonas perguntou, tentando controlar a própria preocupação. Eu respirei fundo, tentando organizar as palavras. Ele só disse que precisamos conversar. Agora. Judite, que ainda estava na varanda, levantou-se devagar, apoiando as mãos no encosto da cadeira. Seus olhos denunciavam um medo silencioso, aquele medo que só uma mãe reconhece na outra. Você vai até lá? Ela perguntou. Eu sabia que não havia outra opção. Se eu ficasse ali, esperando, o peso da incerteza me consumiria, e eu não podia deixar que isso acontecesse. Era meu filho, era minha família. Eu precisava agir. Vou, respondi. Vou falar com ele. Preciso entender o que está acontecendo. Jonas foi direto para o quarto pegar as chaves do carro. Ele não perguntou se eu queria que ele me acompanhasse, apenas decidiu que iria. E eu soube que, naquele momento, eu não conseguiria enfrentar aquilo sozinha. No caminho até a casa de Jason e Natália, minhas mãos suavam sem parar. A cidade parecia mais silenciosa do que o normal, como se cada rua estivesse aguardando, em suspenso, para testemunhar o capítulo que estava prestes a se desenrolar na minha vida. Jonas dirigia devagar, olhando para mim de vez em quando, sempre tentando adivinhar meus pensamentos, mas nem eu sabia exatamente o que estava sentindo. Quando estacionamos em frente ao prédio, o porteiro me reconheceu imediatamente. Boa noite, dona Juliana, tudo bem? Eu abri um sorriso educado, mas triste. Hoje, não muito. Estou indo ver o Jason. Ele assentiu, compreendendo sem perguntas, e abriu o portão. No elevador, o silêncio entre mim e Jonas era pesado, denso, carregado de dúvidas. A cada andar que passávamos, meu coração pulsava mais rápido. Eu lembrava de Jason criança, correndo pela casa com aquele jeito inquieto, cheio de energia, sempre tentando resolver os próprios problemas, antes de admitir que precisava de ajuda. Talvez ele não tivesse mudado tanto assim. Quando a porta do elevador abriu, encontramos Lucas no corredor. Ele estava com o celular na mão, andando de um lado para o outro, inquieto. Assim que nos viu, guardou o aparelho rapidamente. Juliana, que bom que a senhora veio. O Jason está lá dentro, mas ele suspirou, olhando para a porta. Não está sendo fácil conversar com ele. Aquela frase aumentou ainda mais o peso no meu peito. Ele está bem? Perguntei. Ele hesitou, o que me deixou ainda mais apreensiva. Ele está nervoso, confuso, e acho que não esperava que as coisas fossem chegar nesse ponto. Meu coração apertou. Que ponto era esse? Que verdade era tão séria
a ponto de fazer meu filho perder o controle. Lucas abriu a porta do apartamento. O ambiente estava silencioso, exceto pelo som distante da televisão que estava ligada, mas sem ninguém assistindo. Natália não estava na sala, o que por si só já era estranho. Ela sempre fazia questão de receber quem entrava. "Onde está Natália?" perguntei. "No quarto", respondeu Lucas. "Eles discutiram mais cedo." Aquela palavra, discutiram, ecoou na minha mente. Eu sabia que conflitos acontecem em qualquer família, mas algo naquele clima me dizia que não era uma discussão comum. Era algo maior, algo que estava escapando das mãos de todos ali. Então, o vi. Jason estava sentado no sofá, curvado para frente, com os cotovelos apoiados nos joelhos e as mãos entrelaçadas. Ele parecia menor, encolhido, como se carregasse um peso que o corpo já não conseguia suportar. Quando me viu, levantou-se abruptamente. "Mãe", disse ele, com uma mistura de surpresa e alívio, "eu não achei que você viria tão rápido. Eu caminhei até ele sem pensar. Eu vim porque você precisa falar comigo. Agora." Ele desviou o olhar. Isso doeu mais do que qualquer palavra poderia doer. Jason sempre me encarou nos momentos difíceis, sempre procurou meu rosto para encontrar coragem. Mas agora ele não conseguia nem me olhar diretamente. "Mãe, Ele passou a mão pelo rosto, nervoso. "Eu fiz uma besteira." Meu coração acelerou. "Que besteira, Jason?" Ele respirou fundo, olhou para Lucas, olhou para Jonas e então disse, com a voz embargada, "Eu tentei esconder algo. Algo que ia afetar todo mundo aqui, inclusive você." Meu estômago afundou. "O que você escondeu?" Ele abriu a boca para responder, mas a porta do corredor se abriu com força. Era Natália. Ela estava pálida, os olhos vermelhos, a expressão cansada, como se estivesse lutando contra aquilo há muito tempo. "Você não vai contar só a metade, Jason. Está na hora de falar tudo." O silêncio que invadiu a sala naquele instante foi quase físico. Eu sabia que a verdade estava prestes a explodir no meio da nossa família e que nada, absolutamente nada, seria igual depois daquele momento. Natália permaneceu parada na porta, como se estivesse criando uma barreira física entre o que Jason queria revelar e o que ainda tentava esconder. O ar no apartamento ficou pesado, quase impossível de respirar. Jonas, que até então permanecia em silêncio, deu um passo discreto para trás, como se compreendesse que a conversa que estava prestes a acontecer não permitia muitos espectadores. Lucas, por outro lado, permaneceu firme, olhando ora para mim, ora para Natália, como alguém que sabia mais do que gostaria. "Eu não quero brigar", Jason começou, com a voz ainda embargada. "Só não queria que isso saísse do controle." Natália cruzou os braços, apertando os lábios. "Já saiu do controle tem tempo, Jason. Você é que tá fazendo de conta que não vê." Os dois se encararam por alguns segundos, como se medissem forças numa guerra silenciosa. E eu ali, no meio, observando meu filho e a nora que sempre me tratou com tanta educação, agora diante de uma tensão que eu jamais tinha imaginado existir. "Mãe", disse ele, finalmente me encarando, "eu me envolvi em algo que não deveria e não soube como te contar." Eu respirei fundo, tentando manter a calma. "Então conte agora, Jason. Seja o que for, eu tô aqui." Ele abriu a boca para continuar, mas Natália o interrompeu. Ele assumiu algo além do que podia e tentou esconder os riscos, não só para ele, mas para todos nós. Jason passou a mão nos cabelos frustrado. "Eu não fiz isso por mal, Natália. Eu só achei que conseguiria resolver antes de virar esse caos." "Resolver sozinho?" Ela rebateu. "Sempre sozinho, sempre se fechando no seu mundo, acreditando que pode carregar tudo, como se pedir ajuda fosse algum tipo de fraqueza." Aquelas palavras me atingiram como facada silenciosa. Era exatamente isso que eu temia, que meu filho estivesse repetindo, sem perceber, os mesmos padrões que tanto machucaram quando era mais novo. Guardar, esconder, evitar dividir problemas, tentar carregar o mundo nas costas. "Me expliquem o que está acontecendo", pedi, tentando manter a voz firme. Foi então que Lucas, percebendo que os dois estavam girando em círculos, tomou a palavra. "Juliana,
Eu acho que você precisa saber primeiro o que foi que ele tentou esconder, porque isso não envolve só ele e a Natália. Envolve o nome da família inteira. Meu coração disparou. Fale, Lucas. Ele respirou fundo, como alguém prestes a abrir um envelope que poderia mudar destinos. O Jason assumiu compromissos financeiros que não tinha como cumprir sozinho. E, para tentar resolver, tomou decisões que complicaram a situação. Ele achou que poderia controlar, mas eu estava tentando consertar, Jason interrompeu, quase desesperado. Não é errar, Jason. O problema é esconder. O silêncio que veio depois foi pesado, denso. Era como se a sala estivesse comprimida, segurando o ar enquanto esperava um desfecho. Eu caminhava devagar até meu filho, sentindo o chão frio do apartamento sob meus pés. Quando fiquei diante dele, toquei sua mão. Ele estava gelado. Por que você não me contou? Perguntei sem acusações, apenas com dor. Ele abaixou a cabeça. Porque eu não queria te preocupar, mãe. Você já passou por tanta coisa. Eu não queria ser mais um peso para você. Aquela frase, não queria ser mais um peso, me atravessou. Eu passei anos ensinando meus filhos a nunca carregarem o mundo sozinhos. E ainda assim ali estava meu filho, repetindo tudo aquilo que eu tentei evitar. Você nunca foi um peso para mim, disse, segurando o rosto dele. O que pesa é você sofrer sozinho. Ele fechou os olhos, respirando fundo, como se minhas palavras tivessem derrubado um muro que ele alimentou por meses. Eu sei, ele respondeu baixinho, mas eu tive medo. Medo de quê? Perguntei. O olhar dele então encontrou o meu, finalmente sem escapatória. Medo de você achar que eu falhei. Antes que eu pudesse responder, uma voz firme veio do corredor. Todos nós falhamos, Jason. O importante é o que fazemos depois. Era Judite. Eu não tinha percebido que ela havia entrado, mas ali estava ela. Forte como sempre, encarando o neto com aquele olhar que mistura amor, sabedoria e uma tolerância infinita. Quando você tenta esconder um problema, ele cresce. Quando você divide, ele diminui. É assim que a vida funciona, meu filho. Jason respirou fundo, tocado. Natália baixou os ombros, como se aquela presença tivesse suavizado a tensão. Jonas se aproximou, ficando ao lado de Judite, formando uma espécie de círculo familiar ao redor de Jason. Eu sabia que aquela conversa ainda tinha camadas profundas. Ainda havia algo que ele não tinha revelado completamente. A ligação que eu recebi não poderia ter sido apenas sobre decisões impulsivas. Parecia haver uma peça faltando, algo maior. Percebendo meu silêncio, Lucas disse: Juliana, tem mais. O que ligaram para a senhora não foi só sobre compromissos. Foi sobre responsabilidade. Sobre um documento que pertence a você e que apareceu num lugar onde não deveria estar. Meu coração parou um segundo. Um documento meu? Perguntei surpresa. Lucas assentiu. Sim. E isso muda tudo. Eu senti o corpo inteiro gelar. Jason, por outro lado, ficou completamente imóvel, como alguém que sabe que o momento da verdade finalmente tinha chegado. Que documento é esse? Perguntei, já temendo a resposta. A expressão no rosto dele me deu a certeza. A revelação que estava prestes a vir não só mudaria nossa família, como mudaria a minha vida. A sala ficou silenciosa, como se alguém tivesse apertado um botão invisível que desligava todos os sons ao redor. Até o ar pareceu parar. A expressão de Jason, que antes era de tensão, agora se transformava numa mistura de culpa e resignação. Ele não precisava dizer nada. Eu já sabia que o que vinha a seguir seria doloroso. Muito doloroso. Que documento é esse, Lucas? Repeti, tentando manter a voz firme, mesmo que por dentro tudo estivesse tremendo. Lucas olhou para Jason, pedindo permissão silenciosa para continuar. Meu filho respirou fundo, fechou os olhos por um instante e assentiu devagar. Só então Lucas voltou os olhos para mim. Um contrato, disse ele, com seu nome, seu CPF, sua assinatura. Eu arregalei os olhos. Minha assinatura? Mas eu não assinei nada. Jason passou as mãos no rosto, desesperado. Mãe, eu juro que a minha intenção não era te prejudicar. Eu só achei que conseguiria resolver tudo antes de qualquer pessoa descobrir.
Aquela frase me atravessou como um vento gelado. Não era apenas um erro. Era algo que envolvia meu nome, minha credibilidade, minha história. Eu senti uma fisgada no peito. Jason, falei devagar, tentando controlar o tremor na voz. Você usou os meus documentos? Ele não respondeu. Não precisava. O silêncio dele era a resposta mais clara e devastadora. Natália deu um passo à frente, o olhar firme, mas cheio de dor. Eu pedi para ele não fazer isso, Juliana. Eu pedi várias vezes. Ele insistiu que estava tudo sob controle, que não deixaria chegar a esse ponto. Jason fechou os olhos, como se a lembrança do próprio erro fosse difícil demais de encarar. Eu só queria te ajudar, mãe, ele murmurou. Eu pensei que se usasse o seu nome, conseguiria fechar o contrato com mais rapidez. Achei que poderia devolver tudo antes mesmo de você perceber. Mas a voz dele falhou, mas as coisas saíram do controle. Minha cabeça estava a mil. A dor emocional se misturava a um choque profundo. Eu confiava nele, sempre confiei. E agora me deparava com a possibilidade de que ele tinha colocado meu nome numa situação que eu nem imaginava existir. Jonas caminhou até mim e segurou meu braço, como se previsse que eu fosse cambalear. Calma, Ju, respira. Judite, sempre serena, aproximou-se também. A gente resolve isso, juntos. Mas naquele instante, eu precisava entender, precisava ouvir a verdade inteira. Que tipo de contrato? Perguntei, olhando diretamente para Jason. Ele engoliu seco. Um contrato financeiro, para investir num projeto que, ele hesitou, que não deu certo. Investir com o meu nome? Eu pensei que seria rápido, mãe, que você nem perceberia. Aquela frase tão pequena, tão mal colocada, provocou um impacto imenso. Meu nome, minha assinatura, minha confiança. Como ele pôde achar que isso tudo era detalhe? Jason, você me colocou numa situação que pode me prejudicar, eu disse, e senti a voz embargar ao final. Você tem noção disso? Ele abaixou a cabeça, claramente arrasado. Eu sei, e eu vou resolver, mãe. Eu prometo. Eu só preciso de um pouco mais de tempo. Natália soltou um suspiro cansado. Você já teve tempo, Jason, e em vez de resolver, só se afundou mais. Lucas concordou com a cabeça, cruzando os braços com ar sério. E o problema, Juliana, é que agora esse contrato apareceu onde não deveria, e isso chamou a atenção de pessoas que querem explicações imediatas. Pessoas de onde? Perguntei. De onde o documento foi apresentado, disse Lucas. Eles querem conversar com você amanhã cedo. Jonas fechou os olhos, como se quisesse absorver o impacto antes de mim. Judite respirou fundo, preocupada. Mas o que exatamente eles querem? Perguntei. Lucas respondeu. Eles querem saber por que você assinou algo que não foi concluído e querem confirmar sua participação no contrato. Eu senti meu estômago revirar. Mas eu não assinei nada, eu nem sabia desse contrato. Eu sei, disse Lucas, mas infelizmente no papel parece que assinou. Natália olhou para Jason com tristeza. Você precisa contar tudo, Jason. Não dá mais para esconder. Ele respirou fundo e pela primeira vez naquele dia pareceu disposto a soltar o que vinha segurando há tanto tempo. Eu estava desesperado, mãe, começou ele, a voz fraca, mas sincera. Esse projeto era a minha chance de crescer, de mostrar que eu podia ser alguém melhor. Eu não queria pedir ajuda para ninguém, muito menos para você, mãe. Eu achei que usar o seu nome seria a solução mais rápida, mais fácil. Eu julgo que ia devolver tudo, pagar tudo. Mas quando percebi, já era tarde demais. O projeto não deu certo e eu fiquei preso numa teia de compromissos que não consegui cumprir. Ele olhou para mim, os olhos cheios de culpa. Me perdoa, mãe. Eu errei. Eu sei que errei. Meu coração doía. Era meu filho, o menino que cresceu no meu colo. Mas também era um homem adulto que tinha tomado uma decisão que poderia ter consequências graves, consequências que agora recaíam sobre mim. Eu não sei como consertar isso, ele continuou, mas eu preciso da sua ajuda. Pela primeira vez ele respirou fundo. Eu preciso admitir que não consigo sozinho. Aquele foi o momento em que percebi algo importante. Ele não precisava apenas de uma solução. Ele precisava enfrentar o próprio orgulho. Eu respirei fundo, tentando encontrar forças para guiá-lo.
Vamos resolver isso juntos, mas antes você vai me contar tudo, cada detalhe. Ele aceitou, aliviado. Natália enxugou discretamente uma lágrima. Lucas relaxou um pouco os ombros. Jonas me abraçou de lado. Judite sorriu de forma discreta, como se dissesse, agora sim. Mas dentro de mim, uma pergunta ecoava sem parar. Se ele teve coragem de usar meu nome, o que mais ele foi capaz de esconder? E eu sabia que a resposta estava muito próxima. Próxima o suficiente para me fazer temer o que aconteceria quando a noite terminasse. Depois que Jason admitiu ter usado meus documentos, senti como se uma parte de mim tivesse sido puxada para longe, deixando um vazio estranho no peito. Era uma mistura dolorosa de decepção, preocupação e, ao mesmo tempo, um instinto quase automático de querer protegê-lo, mesmo sabendo que ele tinha ultrapassado um limite precioso. A sala estava silenciosa, mas era o tipo de silêncio que fala mais do que palavras. Natália enxugou o rosto, tentando manter alguma compostura. Lucas caminhou até a cozinha e trouxe um copo de água para mim, enquanto Jonas se aproximou com uma expressão de alerta. Ele sabia que eu estava tentando segurar mais do que podia. Juliana, Lucas chamou, puxando uma cadeira para eu me sentar. Tem mais uma coisa que você precisa saber. Meu olhar encontrou o dele, firme. Pode falar. Esse contrato não é o único documento que apareceu, tem outro envolvido. Não está no seu nome, mas está conectado a você de um jeito que complica toda a situação. Meu coração apertou. Outro documento? Perguntei. Conectado como? Jason passou a mão no rosto, nervoso, e começou a andar de um lado ao outro. Eu não queria falar disso ainda, murmurou, mas acho que não tenho escolha. Natália cruzou os braços, olhando para ele de um jeito que misturava frustração e preocupação. É melhor contar de uma vez, ela disse, antes que isso machuque ainda mais. Jonas se aproximou de Lucas, que observava Jason como alguém que sabia que a revelação que viria era delicada. Jason, falei, tentando controlar minha ansiedade. O que mais você fez? Ele parou, respirou fundo, tentou falar, mas nenhuma palavra saía. Judite, que até então tinha permanecido quieta ao lado da porta, se aproximou devagar, sua presença tão serena que até o ar pareceu se acalmar. Filho, ela disse, num tom materno que só ela conseguia ter, a verdade, por pior que seja, sempre dói menos do que a dúvida. Fale. Os olhos de Jason encheram de lágrimas. Não eram lágrimas de desespero, mas daquelas que nascem quando alguém admite, finalmente, que se perdeu no caminho e não sabe mais como voltar. Ele começou, hesitando. Eu não usei só o nome da minha mãe, usei o da Natália também. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Natália arregalou os olhos, surpresa e devastada ao mesmo tempo. Você, o quê? Ela perguntou, a voz falhando. Jason começou a explicar. Não foi como você está pensando. Eu não falsifiquei nada seu, Natália. Você me deu os documentos no começo do ano para resolver aquela burocracia do apartamento novo, lembra? Ela assentiu lentamente. Lembro, e confiei que você estava levando meus documentos para resolver aquilo. A expressão dela endureceu, e não para assinar nada além do que eu tinha autorizado. Ele respirou fundo. Eu usei seus dados como garantia de que o projeto tinha mais de um responsável envolvido, mas eu pretendia, ele passou a mão nos cabelos, eu pretendia resolver antes de te colocar em qualquer risco. Natália deu um passo para trás, claramente sentindo o peso da revelação. Jason, você colocou meu nome num acordo sem me avisar? Não era para ter dado errado, ele respondeu, angustiado. Aquela justificativa me fez fechar os olhos por um instante. Era o mesmo padrão. Ele sempre acreditava que podia resolver tudo sozinho, sempre achava que esconder certos detalhes era uma forma de proteger os outros. Só que dessa vez, o preço dessa lógica era alto demais. Lucas respirou fundo, explicando. O contrato no nome da Natália tem conexão direta com o da Juliana porque os dois foram apresentados como parte do mesmo projeto. Os responsáveis acreditam que vocês duas estavam envolvidas ativamente. Eu levei a mão ao peito, sentindo a tensão se acumular. Mas eu não participei disso, eu disse, tentando manter a calma, e a Natália também não. Eu sei, respondeu Lucas, mas precisamos provar isso.
Jason parecia encolher à medida que cada verdade vinha à tona. O peso emocional parecia quase físico nele. Eu estava com medo, ele confessou. Medo de decepcionar vocês duas, medo de mostrar que fracassei. Eu sempre quis ser alguém que inspira, alguém que vocês pudessem olhar e sentir orgulho. Natália olhou para ele com lágrimas nos olhos. Orgulho, Jason. Orgulho nasce da verdade, não da aparência. Ele caiu no sofá, cobriu o rosto com as mãos e deixou o peso de tudo escorrer pelos dedos. Eu me aproximei devagar e sentei ao lado dele. Filho, falei com suavidade, errar não te faz um fracasso. O que machuca é esconder, o que te destrói é carregar sozinho. Ele levantou os olhos para mim, vermelhos, marejados. Eu só queria ser forte, mãe. Eu toquei sua mão. Ser forte não é esconder fraquezas, é admitir quando precisa de ajuda. Natália se aproximou também, mais calma, mas ainda abalada. Jason, se a gente é uma família, você precisa confiar na gente. Não dá para carregar tudo sozinho e depois esperar que ninguém se machuque. Jonas, que observava em silêncio, acrescentou com firmeza. O que você fez foi sério, muito sério. Mas a gente tá aqui, vamos resolver isso, desde que você pare de agir como se fosse o único responsável por tudo. Judite completou. Família não é peso, é apoio. Jason respirou fundo, tentando absorver tudo aquilo. Mas havia mais. Eu sentia. O olhar dele ainda escondia algo. Lucas parecia desconfortável, Natália também. E até Jonas parecia perceber que ainda havia uma peça faltando. Finalmente foi Lucas quem revelou. Juliana, existe um terceiro documento. Meu coração parou por um segundo. Terceiro? Perguntei, surpresa. Lucas assentiu lentamente. Sim, e esse não envolve só nomes. Envolve algo que vocês não sabem que Jason estava tentando proteger. Jason fechou os olhos, derrotado. Natália, totalmente tomada pela tensão, perguntou. Que documento é esse? Lucas respirou fundo, com cuidado para escolher as palavras. É algo que Jason vinha mantendo escondido há meses, por medo de como isso iria afetar vocês. Meu corpo inteiro gelou. Eu sabia que aquela revelação seria o ponto de ruptura, o início do verdadeiro desmoronamento. E eu me preparei, respirei fundo, olhei para meu filho. Então diga, Jason, falei com firmeza. Agora chega de segredos. Ele levantou o olhar, os olhos marejados, o rosto cansado, e falou. Mãe, esse documento fala sobre mim, sobre algo que eu deveria ter contado há muito tempo. E eu soube, ali, que o momento mais importante e talvez o mais doloroso ainda estava por vir. O olhar de Jason estava fixo no chão, como se confessar aquilo fosse abrir uma porta que ele tentou manter trancada por meses. Natália, ainda abalada, deu um passo para mais perto, segurando o canto da camiseta como quem tenta conter a ansiedade. Lucas observava em silêncio, e Jonas, firme ao meu lado, esperava pela revelação que já sabíamos que seria o centro de tudo. Judite se aproximou também. Sua presença sempre criava uma espécie de acolhimento silencioso, o tipo de calma que antecede tempestades importantes. Eu respirei fundo. Jason, seja o que for, fale, estamos aqui. Ele levantou o rosto e, quando nossos olhos se encontraram, percebi que havia algo muito além de culpa ali. Havia medo, havia dor, havia algo que ele não soube como dividir, nem mesmo com a própria esposa. Mãe, ele começou com a voz baixa. Esse terceiro documento é o laudo de um diagnóstico. Meu corpo inteiro gelou. Um diagnóstico? Natália levou a mão à boca, surpresa. Lucas desviou o olhar, como se já soubesse que aquela revelação seria mais profunda do que os problemas financeiros. Jonas franziu a testa, tentando entender o que aquilo significava. Diagnóstico de quê, Jason? Perguntei com o coração acelerado. Ele engoliu seco, respirou fundo e finalmente disse: Eu tenho lidado com crises de ansiedade severas. Começou há alguns meses e eu não soube como lidar. Não quis preocupar ninguém, principalmente você. O médico pediu acompanhamento, pediu repouso mental, pediu atenção, mas eu ignorei tudo.
Achei que conseguia controlar sozinho. A sala ficou em silêncio absoluto. Eu não sabia se ficava aliviada por não ser algo físico grave ou devastada pelo fato de que meu próprio filho estava sofrendo em silêncio enquanto tentava sustentar uma imagem de força. Jason continuou. Eu tentei esconder porque eu achei que se você soubesse, mãe, iria pensar que eu era fraco, que eu não consegui ser o homem forte que você sempre me ensinou a ser. Minhas lágrimas começaram a se acumular antes mesmo de eu perceber. Como ele podia acreditar nisso? Filho, minha voz saiu embargada. Quando eu te ensinei a ser forte, não era para esconder dor, era para enfrentar a vida com coragem. Mas coragem também é pedir ajuda. Ele abaixou a cabeça, respirando profundamente como se finalmente tirasse um peso enorme das costas. Eu usava o trabalho e os compromissos como desculpa para não encarar o diagnóstico. E foi aí que eu comecei a tomar decisões precipitadas, incluindo os contratos. Eu tentava resolver tudo rápido demais para não deixar transparecer que estava perdendo o controle. Mas eu estava, totalmente. Natália se aproximou dele devagar, com os olhos brilhando de tristeza e amor. Jason, por que você não me contou? Perguntou ela, tocando suavemente seu braço. Ele olhou para ela com uma expressão que misturava arrependimento e alívio. Eu não queria que você me visse quebrado. Aquelas palavras caíram sobre todos nós como uma compreensão dolorosa. Quantas pessoas passam a vida acreditando que precisam esconder suas fragilidades para serem amadas? Quantas carregam pesos invisíveis tentando proteger quem mais amam daquilo que os machuca? Eu me sentei no sofá, sentindo as pernas ficarem fracas. Judite sentou ao meu lado, segurando minha mão com cuidado. Juliana, disse ela baixinho, às vezes o amor é tão grande que nos faz esquecer que também temos limites. Se o filho estava tentando proteger você, mesmo que da forma errada. Lucas, com a postura mais técnica, completou. O diagnóstico não muda o que aconteceu, mas explica muita coisa. Explica por que ele tomou decisões sem pensar. Explica por que ele tentou resolver tudo sozinho. E também explica por que ele não teve coragem de pedir ajuda. Jonas assentiu. Isso não diminui a gravidade dos erros, mas mostra que ele não agiu por maldade. Eu olhei para Jason, para meu filho, para o homem que cresceu tentando ser forte demais. E minha voz saiu num sussurro firme. Você não está quebrado, Jason. Você está sobrecarregado. E isso não diminui quem você é. Mãe, ele murmurou, com lágrimas descendo. Me perdoa. Eu te perdoo. Mas mais importante, você precisa se perdoar também. Ele fechou os olhos como se aquela frase tivesse finalmente afrouxado a última corrente que o prendia. Natália se aproximou mais, envolvendo-o num abraço silencioso. Jonas colocou a mão no ombro de Jason. Judite sorriu. Aquele sorriso de quem sabe que, mesmo após tempestades, a família encontra um jeito de permanecer de pé. Lucas finalizou. Amanhã vamos juntos conversar com quem precisar e vamos ajustar tudo. O importante é que agora vocês sabem a verdade e podem agir como família. Era isso. A verdade finalmente estava na mesa. E pela primeira vez em muito tempo, pude sentir o ar circulando de novo na sala. Aquilo não era o fim, era o começo de uma reconstrução, lenta, cuidadosa, mas verdadeira. E dentro de mim, uma certeza nascia. Mesmo quando tudo parece desmoronar, existe sempre um caminho de volta quando há laços que realmente importam. Eu disse, vamos resolver isso. Olhando para cada um deles, e vamos fazer isso juntos. E naquele instante, pela primeira vez em muito tempo, senti que nossa família estava exatamente onde precisava estar, no mesmo lado, lado a lado.